Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de Psicologia da Educação. Eu sou a professora Clarice, professora do Instituto Federal de Educação. Hoje estudaremos sobre behaviorismo, o estudo do comportamento. Behaviorismo refere-se a um movimento iniciado nos Estados Unidos por John Brodus Watson no início do século XX. Watson, ele postulando o comportamento como objeto da psicologia, dava a esta ciência a consistência que os psicólogos da época vinham buscando com um objeto observável, mensurável, cujos experimentos poderiam ser produzidos em diferentes condições e sujeito. Bem, ele dizia: dê-me uma dúzia de crianças saudáveis, bem formadas e um ambiente para criá-las, que eu próprio especificarei, e eu garanto que, tomando qualquer uma delas ao acaso, prepará-la-ei para tornar-se qualquer tipo de especialista que eu selecione, um médico, um advogado, artista, comerciante e sim, até um pedinte, um ladrão, independentemente dos seus talentos, pendores, tendências, aptidões, vocações e raça de seus ancestrais. Isso são palavras do John Watson, em 1930, um livro seu. Bem, criada nos Estados Unidos por Watson, com influência de Pavlov, da Rússia, e desenvolvido por Skinner por volta dos anos 30. Behaviorismo, o estudo do comportamento. O termo inglês behavior significa comportamento. Por isso, para denominar essa tendência teórica, usamos behaviorismo e também comportamentalismo, teoria comportamental, análise experimental do comportamento e análise do comportamento. Bem, Watson também ele defendia uma perspectiva funcionalista para a psicologia, isto é, o comportamento deveria ser estudado como função de certas variáveis do meio. Certos estímulos levam o organismo a dar determinadas respostas, e isso ocorre porque os organismos se juntam aos seus ambientes por meio de equipamentos hereditários e pela formação de hábitos. Watson buscava a construção de uma psicologia sem alma e sem mente, livre de conceitos mentalistas e de métodos subjetivos, e que tivesse a capacidade de prever e controlar. Apesar de colocar o comportamento como objeto da psicologia, o behaviorismo foi, desde Watson, modificado com o sentido desse termo. O objeto de estudos. O behaviorismo dedica-se ao estudo das interações do indivíduo entre o indivíduo e o ambiente, entre as ações do indivíduo e suas respostas, e o ambiente, que são as estimulações. O objeto de estudo do comportamento observável, que é o movimento do corpo, e sua relação com o ambiente, que é o SR. Gente, o behaviorismo de Skinner, ele tem influenciado muitos psicólogos americanos e de vários países onde a psicologia americana tem grande penetração, como o Brasil. Esta linha de estudos ficou conhecida por behaviorismo radical, o termo cunhado pelo próprio Skinner em 1945,
para designar uma filosofia da ciência do comportamento que ele se propôs a defender, por meio de análise experimental do comportamento. A base da corrente Skineriana está na formação do comportamento operante. Para desenvolver esse conceito, retrocederemos um pouquinho na história do behaviorismo. Vamos lá. Pressupostos do behaviorismo. O método é a observação em situação real e a experimentação. Evita-se o auto-observação, quer dizer, é complicado observar a si próprio, então é melhor observar o próximo. A experiência subjetiva deixa de ter lugar na ciência e o objetivo prever e controlar o comportamento. Para Skinner, a observação feita tendo como pressuposto o comportamento verbal, a fala, e não verbal, Skinner aceita o estudo do pensamento como comportamento verbal interiorizado. O comportamento resulta de um processo de aprendizagem. Todo comportamento pode ser condicionado por meio de controle e manipulação das variáveis ambientais. O comportamento precede apenas as reações observadas de forma direta. E não importa muito o estudo das questões internas das pessoas. Bom, para Skinner, o comportamento ele é modificado de acordo com o que é colocado no ambiente do aprendizado, que a pessoa pode ser moldado de acordo com o ambiente, de acordo com o que ele é colocado diante do seu comportamento, diante do seu convívio. O método de tratamento psicoterápico fundado nas leis e nos princípios da aprendizagem, que é a modelagem, e do condicionamento, que é a educação do comportamento humano, visa substituir as atitudes inadequadas por outras mais adaptadas através da aprendizagem do comportamento. E nós trabalhamos, nós vivemos essa questão do condicionamento através dos psicólogos que tratam muitas espécies de síndromes com apenas essa questão do comportamento, da mudança do comportamento, dessas atividades, para que a pessoa possa mudar o seu comportamento. O comportamento reflexo ou respondente é o que usualmente chamamos de não voluntário e inclui as pessoas que são eliciadas, quer dizer, produzidas por estímulos antecedentes do ambiente. Como exemplo, podemos citar a contração da pupila quando uma luz forte incide sobre os olhos, a salivação provocada por uma gota de limão colocada na ponta da língua. Você já experimentou? Até de você experimentou uma vez o limão, sabe que é azedo. Quando você vê o limão, você já começa a salivar. Isso é um comportamento
né, condicionante. Você acabou aprendendo aquele comportamento. O arrepio na pele quando um ar frio nos atinge, as famosas lágrimas de cebola, né, e etc. Os comportamentos reflexos ou respondentes são interações estímulo-resposta, o ambiente e o sujeito, incondicionada nas quais certos eventos ambientais confiavelmente eliciam certas respostas do organismo que, independente da aprendizagem, mas interações desse tipo também podem ser provocadas por estímulos que originalmente não eliciavam respostas em determinado organismo. Quando tais estímulos são temporariamente pareados com estímulos eliciadores, podem, de certa forma, certas condições, eliciar respostas semelhantes às destes. Quer dizer, você foi assaltado, você fica com medo de ser assaltado outra vez. Então, quando você vê determinada pessoa parecido com aquela, o seu coração já bate forte, você já começa a gelar, você já vai tendo aquele medo. Então, mesmo sem querer, sem aprender, o seu corpo já te dá esse estímulo diante da primeira vez que você teve essa resposta negativa. Então, suponhamos, né, que numa sala aquecida, sua mão direita seja mergulhada numa vasilha de água gelada. A temperatura da mão cairá rapidamente devido ao encolhimento ou constrição dos vasos sanguíneos, caracterizando o comportamento como respondente. Ele responde, né, à ação. Esse comportamento será acompanhado de umas modificações semelhantes e mais facilmente mensuráveis na mão esquerda, onde a constrição vascular também será induzida. Suponha agora que a sua mão direita seja mergulhada na água gelada um certo número de vezes, em intervalos de 3 ou 4 minutos, e que você ouça uma campainha pouco antes de cada imersão. Lá pelo 20º pareamento do som da campainha com a água fria, a mudança de temperatura nas mãos poderá ser eliciada apenas pelo som, isto é, sem necessidade de imergir uma das mãos você já vai sentindo que ela esfria. Quando você ouvir a campainha, você já imagina que sua mão já vai gelar. Esse é um comportamento condicionante. Nesse exemplo de condicionamento respondente, a queda da temperatura da mão eliciada pela água fria é uma resposta incondicionada, enquanto a queda da temperatura eliciada pelo som é uma resposta condicionada, aprendida. A água é um estímulo incondicionado e o som um estímulo condicionado. Deu para entender? Então, vamos dar continuidade no próximo vídeo com a próxima aula.